É muito bom estar de volta aqui, junto a vocês, onde hoje falaremos sobre a fé. A fé em tempos de Covid. Bem, nós vivemos tempos tumultuosos, e esses tempos tumultuosos não é de hoje que está acontecendo. Allan Kardec, no livro A Gênese, já em 1868, ele falava que estava em curso uma fase de transformação na humanidade, uma fase de renovação geral. Não era parcial, não era de um povo, não era de uma raça. Era uma renovação em todo o planeta. E essa renovação, ela traria novos conceitos que otimizariam o progresso moral da humanidade. Mas para que os novos conceitos se estabelecessem, era necessário que as novas ideias fossem substituídas. E essas novas ideias, que as velhas ideias fossem substituídas. E essas novas ideias não chegariam sem luta, não chegariam sem briga. Nada aconteceria instantaneamente e muito menos pacificamente. Haveria luta no campo das ideias, uma guerra no campo das ideias. E não é exatamente isso que estamos vivendo hoje? O mundo ferve, o mundo está tumultuoso, com as ideias sendo questionadas, analisadas, a briga por todo lado, em todos os países. Questionamentos, qualquer assunto, por menor que seja, vira uma discussão imensa. Temos uma imensa briga, uma imensa agitação interna do ser humano. Estamos questionando tudo. A inversão de valores é enorme e existe uma confusão mental, uma confusão que dificulta o nosso convívio. Em meio a tudo isso, nos chega uma pandemia. Uma pandemia nos tirar o sono, trazendo uma sombria situação, trazendo uma incerteza. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E essa incerteza no futuro imediato nos leva a abortar projetos de vida, projetos pessoais, nos leva a suspender metas, viagens, celebrações, encontros, abraços. A gente ficou um pouco sozinho, né? Nessa pandemia. Ela nos tirou a liberdade, nos tirou o sono, nos tirou a saúde, o emprego. Alguns perderam o emprego, outros perderam entes queridos. Perdemos entes queridos, perdemos a paz e aprendemos a conviver cotidianamente com o medo da morte. Isso tudo tem um efeito muito complicado no nosso psicológico. Isso tudo, essa falta de propósito, ela trouxe um grande vazio existencial. Todo esse caos à nossa volta trouxe uma perturbação espiritual. Essas sintonias sofridas, né, faz com que a gente sinta um desconforto espiritual, uma perturbação. E isso tudo trouxe depressão, ansiedade e um enorme cansaço emocional. A gente não quer mais pandemia, chega. Nós estamos cansados disso tudo. E em meio a esse tumulto, como é que está a nossa fé? Como está a nossa crença em Deus? Firme e forte ou ao sabor dos ventos? Nós continuamos acreditando em Deus? Ou temos mais dúvidas do que fé? Mais dúvida do que crença? Bom, a crença na existência de um Deus é relativamente fácil. Nós acreditamos na existência de Deus, é uma ideia inata, nasce com a gente, nós que somos criados por Deus, trazemos essa ideia inata, embutida. Os arquétipos sociais também primitivos, que vêm lá dos tempos mais primitivos, trazendo uma humanidade que busca a divindade, também facilita essa incursão no divino. A nossa infância, no núcleo familiar, já nos leva desde pequenininhos a uma religião, a procura de Deus, a religiosidade, a divindade. Então, meio que a gente nasce acreditando em Deus. Atribuir o universo a outro ser que não seja Deus fica complicado. Atribuir ao acaso fica muito complicado. Tem os que atribuem. Mas Voltaire, um filósofo francês,
disse que se não existisse Deus, nós precisaríamos inventá-lo. Porque explicar esse contexto existencial sem a presença de Deus fica muito, muito complicado. Então, acreditamos na existência de Deus. Isso é um ponto pacífico, principalmente na doutrina espírita. Nós, espíritas, temos como a premissa primeira a crença em Deus. Os 5 pilares do espiritismo, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso fecha o entendimento da doutrina espírita. Então, nós, espíritas, acreditamos em Deus. Mas isso resolve a nossa fé? Confiar em Deus, acreditar em Deus, ter fé em Deus é a mesma coisa? Bem, vamos aqui no Evangelho de Mateus, nós encontramos uma narrativa que muito nos explica sobre a fé. Vamos entendê-la. Eu vou ler porque fica mais fácil pegar os pontos específicos, nós vamos voltar a essa narrativa. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, 22, versículo 22 a 33, nós encontramos uma das mais belas narrativas sobre a fé. Jesus e os discípulos foram de barco até a cidade de Cafarnaum. E na volta, Jesus envia seus discípulos na frente, enquanto ele se despede da multidão e resolve orar sozinho. Durante a travessia em alto mar, sem Jesus, o barco de Pedro encontra uma tenebrosa tempestade que os deixam apavorados. Um caos, ventos fortes, uma brava tempestade. E em meio a essa tormenta, eles avistam Jesus, que resolveu encontrá-los e foi andando sobre as águas. E quando eles avistam Jesus, eles já cheios de medo, eles ficam mais apavorados. O que é aquilo? Como assim? Seria um espírito travestido de Jesus? Seria um fantasma? E eles ficam com mais medo. Então Jesus chega e pede que se acalmem, acalmem-se. E Pedro, querendo confirmar que é mesmo Jesus, diz: se és tu, Jesus, manda-me ir sobre as águas até ti. E Jesus estende a mão a Pedro, que desce do barco e começa a caminhar. Porém, ao sentir o vento ainda mais forte, Pedro fica com medo, começa a afundar e grita para o Senhor salvá-lo. Jesus então estende a mão a Pedro, segura e lhe diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Essa narrativa é uma linda passagem, ela é cheia de ensinamentos, né? A gente percebe aqui que Pedro, num primeiro momento, ele acredita na existência de Jesus. Ele sabe que Jesus existe, ele convive com Jesus. Mas ele duvida da eficiência de Jesus. Ele duvida da capacidade, do poder de Jesus. Porque se aquele que chegou não era Jesus, Jesus foi enganado e não sabia, então ele não é tão poderoso. E se Jesus sabia e deixou, então ele não é tão amoroso. De toda forma, Pedro estava duvidando da eficácia de Jesus nessa relação. Então, nessa narrativa, fica bem nítido os 2 aspectos da fé que eu pretendo abordar. A fé na existência de algo e a fé no perfeito funcionamento deste algo. Confiar é o mesmo que ter fé? Vamos ao dicionário, né? Nosso precioso dicionário a buscar os conceitos dessas 2 palavras. A fé, no dicionário, quer dizer convicção intensa e persistente em algo abstrato, que não é concreto, que só existe na ideia, na abstração, que para a pessoa que acredita se torna verdade. É a adesão a uma hipótese. Fé é uma convicção intensa e persistente em algo abstrato. Já a confiança é uma crença firme na fiabilidade, na honestidade, na eficácia, na lealdade de alguém. É um sentimento de quem confia e acredita na sinceridade de algo ou alguém. Eu acredito no meu pai, eu confio no meu marido, eu confio no meu filho. Eu tenho confiança em determinada pessoa.
Sentimento de segurança e respeito em relação às pessoas que se mantêm, com as quais a gente mantém relações de negócios ou de afeto. Então, é fácil perceber que na fé, convicção intensa e persistente em algo abstrato, o elemento forte é a abstração. E é exatamente por isso que a maioria das religiões tratam a fé, elas não se preocupam com a racionalidade para que a gente possa entender a fé e adquiri-la. Deus é um ente abstrato. E nós vamos tratar isso, nós estamos falando, Deus é uma abstração, Deus é um ente abstrato, de uma forma técnica. Tá? De repente a gente acredita tanto, de repente a gente começa a ter esse entendimento que ele passa a ser algo concreto até. De repente eu sei da existência, mas deixa a gente chega lá. Vamos tratar no sentido da fé. Deus é uma abstração em que eu acredito piamente. A maioria das religiões trata isso de uma forma abstrata mesmo, e não preocupa em nos trabalhar esse raciocínio. E isso vira, de certa forma, um dogma em que a gente aceita e não discute muito. Dogma é uma verdade dentro de uma doutrina, dentro de uma religião que é inquestionável. Você adere, você não questiona. Então eu acredito e não questiono e vou levando a minha vida acreditando em Deus, mas eu não paro muito para pensar sobre isso. Não penso. E aí chega Kardec e fala, não é assim. Nós temos que ter uma fé e essa fé não pode ser cega, ela deve ser uma fé racional, raciocinada. Nós temos que analisar, que questionar, que perguntar, que pesquisar, que observar. E através disso tudo, a gente vai construindo a nossa fé. Aí sim, ela se torna uma fé inabalável. E aí sim, nós temos uma fé forte que sobrevive a todos os momentos. É preciso entender para crer, não basta ver. Já na confiança, o elemento forte é a relação entre as partes. Tem que haver uma relação entre as partes para que eu confie. Eu preciso de resultados para confiar. Para eu deixar o meu filho com uma babá, eu preciso conhecer, eu busco referências, eu busco conhecer o mínimo dessa babá e saber se ela tem eficiência, se ela tem conhecimento de cuidado, se ela é calma, se ela é amorosa, se ela não é agressiva, se ela é honesta. E só assim eu coloco meu filho em suas mãos. Assim como eu não empresto dinheiro para um colega, para um amigo, se eu não souber o mínimo daquela pessoa para saber que ela vai honrar o compromisso comigo. Eu não coloco a minha vida nas mãos de um cirurgião. Eu preciso fazer uma cirurgia, eu vou analisar, eu vou pesquisar se ele tem conhecimento técnico para me atender. Eu preciso confiar. Assim é com Deus. Eu preciso confiar em Deus, né? E para eu confiar em Deus, depende a minha relação com Deus. Essa relação de confiança que eu preciso desenvolver com Deus é que vai fazer com que a minha fé não seja frágil. Porque no dia a dia, trabalhando, tão envolvido nos problemas, a gente acredita em Deus, a gente tem fé em Deus, a gente ora, a gente louva, a gente agradece, mas a gente não para pensar muito, né, nas características. A gente não aprofunda. Então, na primeira tragédia, quando acontece uma fatalidade irreversível na nossa vida, aí a gente entra num outro patamar de relação com Deus. E muitas vezes a gente duvida, é aí que a gente duvida de Deus. Aí a gente começa a questionar, por que eu? Onde estava Deus quando eu mais precisei? Onde está Deus no meio desse caos todo? Por que eu? Por que não o outro? Por que ele não me atende? Eu rezei tanto para ele me salvar. Tem um filme que chama Sinais, com o Mel Gibson, é de mais ou menos 2000, 2001, é um filme de ficção científica. E fala muito sobre isso. A primeira vez que eu assisti, eu me ative à ficção em si, é uma ótima ficção, a história. Mas na segunda vez eu percebi que a ficção científica era só um cenário, porque eles estavam falando sobre fé. O filme fala sobre fé. E aí eu vi que o contexto do nome até mudou para mim. Eu entendi de uma forma, na segunda vez eu vi que a fé é bem interessante, o abordamento ali, como ele aborda o tema fé. Vale a pena dar uma olhadinha.
Mas então, quando eu não tenho pronto atendimento divino, na hora que eu quero e preciso tanto, eu começo a duvidar e essa fé que é frágil começa a se quebrar. Quantos religiosos, quantas pessoas que abandonaram a fé depois de uma tragédia? É como aquele amigo que a gente tem, que a gente confia até que ele apronte. Olha, aprontou, até eu confio até ele aprontar, agora eu não confio mais. E a gente duvida de Deus. Então, o pronto atendimento não me chega na hora, me enfraquece. E o problema dessa relação mal atendida e mal resolvida está do lado de cá, está em mim, que não desenvolve essa fé, que não desenvolvi, eu apenas a recebi, né? Nasceu comigo e eu não parei muito para pensar, eu vou levando. Eu não me envolvo muito nessa relação com Deus. Eu preciso melhorar a minha relação com Deus para melhorar essa confiança e ter uma fé forte. Como é que eu faço isso? Bem, eu preciso chamar Kardec. Porque eu vou partir, como é que eu aprofundo o conhecimento num ser abstrato? Bom, eu tenho que partir de uma abstração. Deus é um ser abstrato em que eu tenho a convicção que ele existe. Eu tenho a convicção que ele existe. E nessa convicção firme e forte, eu sei que ele criou um universo. Mas ele criou um universo, e peraí, esse universo é um universo que me envolve, é um universo que me cerca. E esse universo que me cerca, ele é bem real, ele é bem concreto. Então, mesmo que eu não tenha dados desse ser abstrato para analisá-lo e conhecê-lo melhor, eu tenho dados concretos aqui para estudar, para pesquisar, para aferir, para procurar, questionar e entender esse universo que me cerca em todas as suas nuances. E aí eu vou entendendo as próprias características divinas que o criou. E aí sim a confiança se cresce, porque em tudo que eu vejo, na obra divina que eu vejo, mesmo que eu não tenha dados técnicos, eu não estou pesquisando técnico, mas na própria observação, no dia a dia em que eu busco entender isso, porque é diferente uma observação, uma contemplação, que a gente, ai que lindo a natureza, a gente tira uma foto. É mais ou menos a mesma relação com artistas que a gente não conheceu. Van Gogh, Leonardo da Vinci, Michelangelo, são pintores que a gente não viveu, não conheceu. A gente tem registro, tem documentos que existiram, mas para mim é quase que uma abstração, né? Eu não convivi. Mas através da sua obra eu analiso e eu entendo a característica da personalidade de cada um. Eu entendo, né, eu me aprofundo, quando eu me aprofundo, eu sei do estilo de Michelangelo, eu sei da cultura, de algumas ideologias, alguns pensamentos que ele tinha. Eu entendo que Van Gogh tinha um problema psiquiátrico. Agora, se eu passar pelo museu e apenas olhar os quadros, tirar a foto, achar lindo, eu não estou me aprofundando. É preciso eu pesquisar, eu analisar aquela obra para chegar nos dados do artista. Então, esse mundo que me cerca, quando eu passo não só a contemplar, mas buscar Deus, tentar entender esse mecanismo existencial, a partir do que eu tenho de concreto, eu percebo que em tudo eu encontro um cuidado, um esmero, um capricho, um governo, uma administração primorosa, uma atenção em todos os detalhes, desde as folhinhas até planetas, lua, fases da lua, coisas que eu nem imagino como que funcionam. E quando eu falo folhinhas, eu me lembro de um fato que ocorreu há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Meu marido ele estava professor, né? Ele é engenheiro, mas ele estava professor, ele estava dando aula de botânica. Ele dava aula de botânica no colégio e aí iria acontecer uma feira de ciência. E nessa feira de ciência, ele falou, precisamos levar alguma coisa para enfeitar a sala de botânica. Eu falei, faz aqueles painéis, né? Aqueles painéis, igual tem painel com borboletas, com insetos, faz um painel de folhas. Eu adoro folhas secas, colocar no livro, as plantas, as folhas, as flores e as folhas. Fica tão bonito, né? Falei, vamos fazer um painel, né? Eu recolho algumas folhas e você faz. Tá.
E eu comecei a caminhar e procurando essas folhas e procurando flor com atenção voltada a pegar as mais diferentes, as mais excêntricas, as mais interessantes, as mais bonitas. E eu comecei a colher folhinhas. E para o terceiro dia eu falei, porque era tanta folhinha e não havia. Todas eram excêntricas, todas eram bonitas. A diversidade de formas, de textura, de tons de verde único. Eram tantas as diversidades, eram. Né? De repente você percebe, meu Deus, havia um cuidado ali na montagem de cada uma delas, muito capricho. E aí eu ficava pensando, Deus fez isso? Com quantas pessoas tinha nessa equipe para construir essa florzinha? Porque na minha cabeça, o Espiritismo fala, Deus é a inteligência suprema. E eu acredito, eu creio, eu sei que ele é a inteligência suprema. E o Espiritismo não dá muito dado, não vai muito além de como se processa, a gente vai entendendo depois em toda a diluição da obra, como que e vai montando como que Deus atua. E na minha cabeça eu falava, bom, num primeiro momento eu falei, bom, Deus não é um ser supremo que usa uma varinha de condão para criar. Eu acredito que essa inteligência suprema tenha uma assessoria de outras infinitas inteligências menores, numa hierarquia imensa, onde todos estão ajudando a criar, a construir esse mundo, esse universo em formação. Então eu falei, nossa, como será essa equipe que forma uma simples folhinha? Eu precisaria de um desenhista, eu precisaria... precisa chamar a Nani, né, Nani? Eu precisaria de um desenhista, eu precisaria de um layoutista, um arte finalista, eu precisaria de um artista plástico para trabalhar a diluição de cores, um botânico, um biólogo, um químico, um engenheiro para ver essa estrutura, como que essa folha captaria água, como ela se manteria em pé. Então, é imenso. E se isso tudo ocorria com uma simples folhinha, que é parte de uma estrutura maior, de uma planta que tem caule, que tem frutos, que tem flores, falei, se Deus dá todo esse cuidado, cuida tanto da eficiência, né, de uma coisa tão simples, por que que ele não teria esse mesmo cuidado comigo, que sou também um detalhe? Eu sou um detalhe desse universo que me cerca, eu sou um fragmento, eu sou uma parte desse universo, tão pequena quanto a folhinha, talvez um pouco mais complexa, porque eu tenho um corpo espiritual, eu tenho uma mente, eu tenho emoções, eu tenho um corpo físico cheio de órgãos interligados, um espírito, um perispírito, isso tudo me dá uma complexidade que, com certeza, ele teve muito, muito cuidado também ao fazer. Deus teve o mesmo esmero e ele está lá tendo ainda o mesmo cuidado. Isso começa a fortalecer a minha confiança em Deus. Eu começo a ter mais confiança em meu Criador. Bom, se ele teve todo esse cuidado, ele não me abandonou. Ele está administrando a sua obra. E como eu faço parte dessa obra, eu sou produto divino, ele também está administrando toda a minha existência. Deus está no comando, Deus está administrando a sua obra. E saber disso me supre e resolve as minhas questões, porque quando eu estou no meio daquela tragédia, daquela dor imensa, do luto, onde eu pergunto por que, meu Deus, não é uma hora de perguntar um porquê, porque tentar entender o porquê no meio da dor é meio traumatizante ainda. É como se a gente estivesse no meio de um parto, tentando entender por que é mesmo que eu tive filho, por que eu estou passando por isso. Não, é hora de acalmar para entender tudo aquilo. Aí, num segundo momento, sim, entender. Na minha realidade, na realidade em que eu existo, eu tenho dois contextos. Eu tenho o contexto pessoal, um contexto ali onde eu escrevo a minha história pessoal, onde eu sou a protagonista dessa história. E eu tenho um contexto geral, onde existe um universo, uma nação, existe um planeta todo, existe uma engrenagem espiritual, uma engrenagem existencial acontecendo e que eu também faço parte, num contexto menor. Eu sou um coadjuvante. Então, eu sou um protagonista aqui no pessoal e um coadjuvante no contexto geral.
Só que esses dois contextos me trazem motivos, porque tem ações que geram reações, que geram consequências, porque eu atuo nos dois. Mesmo quando eu não atuo, eu estou atuando. Se no social, às vezes, eu não me envolvo, eu estou alienada, isso é uma atuação, que também gera consequências. Essas consequências me chegam, esses motivos me chegam e justificam as lições e as consequências que eu estou vivendo agora. Justificam, às vezes, consequências alegres e consequências tristes. Justifica a minha dor. Portanto, essa dor que está acontecendo na minha vida, ela me pertence. Não é uma dor arquitetada por Deus, mas ela é montada, ela é desenvolvida no meu próprio existir. Mas para entender isso é muito complexo. Eu preciso de maturidade existencial, porque às vezes esses motivos remontam vidas. E tentar buscar essas razões no meio da minha dor mais profunda é judiar um pouco de mim. Então, no momento dessa dor, no momento que nós estamos passando de luto, de tudo, é o momento de respirar fundo e tentar manter a calma, o equilíbrio, para aí sim remar e tentar sair da situação. E no segundo momento, aí sim a gente vai começar a raciocinar, a se estruturar, a buscar através do autoconhecimento as respostas. Por enquanto, é momento de calma. Quando Jesus chega no barco, e tá aquela confusão, aquele tumulto, a primeira coisa que ele pede é calma. Calma, não dá para ajudar se vocês não se acalmarem. Calma, equilíbrio. E Pedro, quando está mais calmo, ele sai do barco e caminha sobre as águas. Jesus o chama, Pedro acredita naquele chamado, fala, venha Pedro. Aí ele tem fé em Jesus. E Jesus está tendo fé em Pedro. Pedro, você pode, você tem potencialidade. Saia, venha caminhar. E Pedro começa a acreditar em si mesmo. E segura na mão de Deus e põe o foco e vai. E ele anda sobre as águas. Ele vence a força da gravidade e ele vence as intempéries de uma tempestade. E ele consegue ter equilíbrio para andar sobre as águas. Mas aí vem o vento. E o vento tira o foco do Pedro. Um vento forte, e ele tira os olhos de Jesus e olha para as águas ao seu lado, aquela confusão, e ele começa a vacilar, ele começa a duvidar de tudo aquilo, ele duvida, né, da capacidade dele, ele acessa novamente o seu medo, se desequilibra, é envolvido pela ventania, pela tempestade e cai. E ele cai. É como aquele equilibrista que anda na corda bamba. O equilibrista que anda na corda bamba, ele tem um foco, ele não olha para baixo. Ele tem uma concentração e ele caminha, ele dá os passos. Se ele olhar para baixo, ele se desequilibra e cai, ele não consegue atingir a sua meta. E aconteceu a mesma coisa com Pedro. E Pedro é exigente. Pedro quer que Jesus o salve, que Jesus o acalme, que Jesus o faça andar. E ele não faz a parte dele, que é manter o equilíbrio, a calma e ter fé. Fé para mudar o passo. Ele tem que se movimentar. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 25, no capítulo 25, item 4, eu encontro uma frase que eu gosto muito, eu acho linda essa frase. Ele está falando do capítulo do Pedir e Obtereis, acho que é. Ele diz assim, os espíritos dizem assim, caminha e chegarás. Encontrarás pedras sob os seus passos. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Veja. Jesus não pegou Pedro no colo. Jesus não parou a tempestade para o Pedro passar. Ele apenas falou, eu estou aqui, estou te ajudando, confia em mim, confia em você, você tem potencialidade. Tire as pedras dos seus passos você mesmo. Dê o passo você mesmo, é você quem vai sair da situação. E para tanto você precisa de calma, equilíbrio e fé. A fé. Quanto mais o momento for tumultuoso, mais fé é preciso. Mais fé eu preciso para sair da tormenta.
nós passamos por uma zona de turbulência. Há pedras demais sobre os nossos pés, por todo lado. Como eu disse, está acontecendo transformações no campo das ideias, transformações mundiais. E está acontecendo uma pandemia que está exigindo um equilíbrio de mim. É preciso orar e vigiar nesse momento, porque senão nós vamos fragilizar essa fé. Se a gente começar a olhar para o tumulto à nossa volta, colocando foco nesse tumulto, nós vamos fraquejar. Não é momento de entrarmos em notícias trágicas, em deixarmos que as notícias trágicas, as notícias que manipulam as nossas emoções, as narrativas nefastas, pessimistas, que não informam, mas apenas trazem um desconforto, uma desesperança, um medo, acionam o nosso medo. É hora de a gente se afastar de tudo o que nos fragiliza. Isso não se trata de alienação, nós vamos continuar entendendo, lutando, se informando. Nós estamos evitando o trágico, o nefasto, para que a gente tenha equilíbrio exatamente para sair da situação. Sabe aquelas imagens trágicas que às vezes algumas pessoas compartilham de pessoas acidentadas, aquilo não tem nenhum sentido, ele apenas nos mostra um momento doloroso, aciona a nossa dor, o nosso medo de que aconteça conosco. Então, são coisas inúteis às vezes, e isso está cheio nas mídias de coisas desse tipo, que às vezes não soma, não traz uma solução, mas apenas nos mostra e nos aciona uma agressividade, uma intolerância, um ódio que alimentado faz com que a gente se desequilibra e seja engolido pela tormenta. Calma. Como é que está o nosso comportamento nesse barco? Nós estamos todos no mesmo barco e o nosso comportamento, como é que está sendo? Nós estamos com equilíbrio, nós estamos ajudando a equilibrar o barco ou nós estamos tendo acessos de pânico? Nós estamos tendo um acesso de intranquilidade, de medo, que faz com que tudo balance muito mais. Calma, é o que pede Jesus para nos ajudar. Bem, tem uma história na internet, eu não sei bem se ela é verídica ou se é apenas uma história, mas é muito interessante. Conta que um empresário que muito viajava, ele estava no aeroporto e do lado dele ele viu, aguardando o voo, ele tinha costume de viajar, ele viu uma criança de uns 7, 8 anos, uma criança do lado fazendo desenho sozinha. E aí a aeromoça chamou, colocou a criança no voo e essa criança acabou sendo o companheiro, né, de assento dele, sentou do lado dele. E essa criança ali do lado continuou a desenhar. O avião levantou o voo, e levantar o voo a gente sabe que é um momento crítico, dá um medo, né? Por mais que a gente não tenha medo de voar, é um momento que a gente fica tenso. E a criança continuou desenhando. E o avião subiu, e lá no meio do trajeto, o avião passou por uma enorme turbulência em que tudo chacoalhou. Uma tempestade, acho que igual a de Pedro. E nessa turbulência, a criança continuava desenhando ali, calma, tranquila. Todo mundo meio receoso, alguns apavorados. E a senhora do lado estranha aquela criança e fala: nossa, mas você não tem medo? A criança falou: não, mas não tem medo por quê? Ele falou: o piloto é meu pai. O piloto é meu pai. O piloto é o nosso pai. Deus está no comando, Deus está na administração e Ele sabe muito bem o que faz, Ele domina esse aspecto, Ele foi o Criador. Ele administra tudo muito bem e Ele só tem bondade, só tem perfeição e só tem amor. Deus está no comando. Não podemos nos esquecer disso. Isso tem que ativar a nossa fé, que agora, nesse momento de pandemia, tem que estar forte, inabalável, para que a gente possa passar por tudo isso da melhor maneira possível. Portanto,
Fé em Deus, na sua perfeição e eficiência. Fé em Jesus, no seu comando, na sua ajuda, no seu amparo amoroso. E fé em nós mesmos, na nossa capacidade de conseguir com calma e equilíbrio andar por sobre essa tempestade e sair dela para dias melhores. Eu agradeço muito a atenção de todos e eu peço a Jesus que ative a nossa fé, que nós tenhamos um bom domingo, uma boa semana, que Jesus possa acalmar os nossos anseios, enxugar os nossos prantos e colocar a esperança em nosso coração de que tudo isso, como disse Chico Xavier, tudo isso passa. E nós atingiremos sim dias melhores. Muito obrigada e que tenhamos todos um ótimo e abençoado dia. Obrigada.